Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Após um mês de guerra, a situação é trágica para as crianças ucranianas. O Unicef informou que mais da metade das crianças na Ucrânia foram obrigadas a abandonar suas casas desde que a Rússia iniciou a invasão do país em 24 de fevereiro. Em um comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância detalhou a guerra que levou ao deslocamento de 4.300.000 crianças, de uma população infantil estimada em 7,5 milhões. Do total de crianças deslocadas, 1.800.000 menores atravessaram a fronteira para buscar refúgio nos países vizinhos e 2,5 milhões permanecem dentro da Ucrânia. A diretora-geral do Unicef, Catherine Russell, destacou que o conflito provocou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ela, essa triste realidade corre o risco de ter consequências duradouras para as próximas gerações. Pelo menos 81 crianças morreram na guerra e 108 ficaram feridas, de acordo com os dados publicados na última quarta-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mas a agência admitiu que os números são inferiores à realidade. E o conflito entre Rússia e Ucrânia pode agravar a crise alimentar aguda no Sudão. O alerta foi feito pela ONG Save the Children. A crise alimentar aguda é precipitada pela guerra entre Ucrânia e Rússia, dois dos principais exportadores de trigo. Se você olhar para o Sudão, o Programa Alimentar Mundial estimou que bem mais de 10 milhões de pessoas terão insegurança alimentar. Agora eles estão reestimando isso após a seca e a crise na Ucrânia e aumentando 65%. Agora estamos falando de quase 20 milhões de pessoas até o final do ano, ou quase metade do país com insegurança alimentar. O Sudão é um dos países mais pobres do mundo e mais de 85% do trigo consumido vem da Rússia e Ucrânia. Com a guerra, os preços mundiais dispararam para além dos recordes de 2008, que já haviam provocado distúrbio alimentar. Segundo a ONU, atualmente 1 em cada 3 sudaneses já precisa de ajuda alimentar. A inflação no país se aproxima de 260% e a moeda se encontra em queda livre. O preço do pão se multiplicou por 10 desde o golpe de Estado militar em outubro. A situação privou o país de qualquer apoio político e econômico internacional. E em resposta às sanções internacionais contra a Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou que o país exigirá a partir de agora pagamentos em rublos do gás que vende, inclusive para a União Europeia. A jogada teve efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização. Moscou vai exigir que a União Europeia pague o gás que compra da Rússia em rublos. A decisão foi anunciada pelo presidente Vladimir Putin e inclui, além do bloco, todas as nações que chama de hostis. Decidi implementar uma série de medidas de transferência de pagamento. Começaremos transferindo para rublos russos os pagamentos de nossos fornecimentos de gás natural aos chamados países hostis. Isso significa abandonar o uso de todas as moedas comprometidas nesses pagamentos anteriormente. Putin pediu ao Banco Central e ao governo que adotassem no prazo de uma semana o novo sistema, que deve ser claro, transparente e implica a aquisição de rublos no mercado cambial russo. O anúncio teve um efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização diante do euro e do dólar, depois da forte queda desde 24 de fevereiro, quando as forças russas entraram na Ucrânia. Os serviços de segurança russos exigiram a proibição imediata das redes sociais americanas Facebook e Instagram no primeiro dia de um processo por extremismo em um contexto de repressão reforçada desde o início da invasão na Ucrânia. O aplicativo de mensagens WhatsApp, que pertence à Meta, empresa matriz das redes sociais, não foi afetado pela medida.
A medida responde a uma decisão da matriz do Facebook e do Instagram de relaxar as regras sobre mensagens violentas contra o exército. A Procuradoria-Geral considera que a meta justifica ações terroristas e quer incitar o ódio e a animosidade contra os russos. Desde o início da invasão da Ucrânia, o governo russo reforçou o controle sobre a informação difundida na internet, um dos últimos espaços de livre expressão no país. Os Estados Unidos anunciaram restrição de vistos a funcionários do governo da China. O secretário de Estado afirmou que a decisão foi tomada em decorrência das violações aos direitos humanos realizadas pelo país asiático. Essas ações seriam postas em prática contra líderes religiosos, membros de grupos étnicos minoritários, dissidentes, defensores dos direitos humanos, jornalistas, sindicalistas, militantes da sociedade civil e manifestantes pacíficos na China ou no exterior. Os detalhes foram divulgados pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, em um comunicado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, criticou a medida e denunciou o que chamou de mentiras políticas de Blinken. E ainda ameaçou adotar contramedidas. As sanções chegam em um momento em que o presidente Joe Biden tenta pressionar a China para que use sua influência sobre a Rússia para acabar com a invasão da Ucrânia, ou pelo menos se abstenha de apoiar Moscou. Pequim é acusado de ter internado em campos de reeducação política mais de 1 milhão de uigures, onde seria imposto, entre outras medidas, o trabalho forçado. A minoria muçulmana vive em Xinjiang, no noroeste da China. O governo chinês nega as acusações. E olha só, a equipe que cuida da central nuclear de Chernobyl foi trocada pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia. Os funcionários responsáveis pela manutenção da usina nuclear estavam presos no local desde que o conflito começou. Desde então, mais de 100 técnicos ucranianos que estavam no fim do serviço noturno prosseguiram com as operações cotidianas no local. O excesso de trabalho vinha provocando temores sobre os riscos na usina, que mantém os resíduos radioativos da catástrofe nuclear de 1986, a pior da história. Mas em um comunicado no domingo, a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que Chernobyl iniciou o primeiro rodízio de funcionários desde o começo da guerra. Antes do rodízio, a mesma equipe estava na central desde o dia anterior à entrada das tropas russas na área, o que colocou em risco um dos pilares da segurança nuclear. Funcionários podem tomar decisões sem pressão externa. A Agência Internacional de Energia Atômica ainda não recebe a transmissão remota de dados de seu sistema de vigilância de Chernobyl, embora os dados sejam transferidos para a agência a partir de outras centrais nucleares da Ucrânia. E mudando de assunto, a França sacrificou 10 milhões de aves por gripe aviária. O país tenta conter a doença desde novembro do ano passado devido a um surto sem precedentes no oeste do país. O balanço do número de animais infectados foi maior do que nos anos anteriores. Desde o primeiro caso registrado no norte do país no final de novembro, o vírus se propagou por cerca de 1.000 fazendas. Quase metade dos animais foi abatida na região do Pays de la Loire, o segundo maior território de criação de aves depois da Bretanha. Em geral, as crises ligadas à gripe aviária se concentram no sudoeste, em especial nas granjas de patos para a produção de foie gras. Em 2021, quase 500 focos foram registrados e 3,5 milhões de animais foram sacrificados. No total, 34 países europeus foram afetados pelo vírus este ano. Além da França, a gripe aviária atingiu sobretudo o norte da Itália, com 18 milhões de animais abatidos. E falando sobre coronavírus, um novo estudo revelou que o coquetel da AstraZeneca neutraliza as subvariantes da Omicron. O medicamento reduziu a carga viral, que é altamente contagiosa. A AstraZeneca informou que seu coquetel à base de anticorpos que previne e trata a Covid-19 conseguiu neutralizar as subvariantes da Omicron, incluindo a subvariante BA2, que é altamente contagiosa. Os testes foram realizados em laboratório, na Universidade de Washington, dos Estados Unidos. O medicamento, chamado Evusheld, reduziu a quantidade de vírus detectada em amostras das subvariantes BA1, BA1.1 e BA2 da Omicron, em pulmões de camundongos.
O estudo ainda não foi revisado por pares. Estes são os primeiros dados que analisam o impacto do tratamento em mutações da Ômicron. Em dezembro, a farmacêutica divulgou um outro estudo de laboratório que confirmava que o coquetel era eficaz contra a variante. As descobertas destacam ainda mais o EvoShield como importante para ajudar a proteger pacientes vulneráveis, como os imunocomprometidos, que podem enfrentar consequências mais graves se forem infectados com o coronavírus. E olha só, quase 99% das reservas de água doce no mundo estão debaixo da terra. A importância dessas reservas naturais para a humanidade fez com que o tema fosse o destaque da ONU para o Dia Mundial da Água, que é celebrado neste mês. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal. Há todos os motivos para acreditar que, se nada for feito, a situação vai piorar e piorar, devido em particular à forte pressão demográfica, à rápida urbanização e às atividades industriais poluentes. Este 9º Fórum Mundial da Água nos dá a oportunidade de soar o alarme sobre a gravidade da situação para que as questões hídricas permaneçam no centro da agenda internacional. Afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Segundo o informe intitulado Águas Subterrâneas, fazer visível o invisível, os benefícios diretos e indiretos passam frequentemente despercebidos ou são ignorados, deixando muitos aquíferos sem a proteção adequada. Como resultado, as reservas de água subterrânea no mundo estão frequentemente mal geridas, subvalorizadas e em risco de contaminação. Para a Unesco, esses recursos hídricos poderiam oferecer, por exemplo, soluções para atenuar as mudanças climáticas. O documento indica que os aquíferos possuem uma capacidade de absorção única, capaz de limitar o impacto das variações climáticas. O texto recomenda especialmente a irrigação via sistemas de bombeamento de água subterrânea com energia solar. Por fim, o informe estimula governos a criarem e enriquecer uma base de conhecimentos dedicada às águas subterrâneas com o objetivo de compartilhar informação. E o presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugurou a maior ponte suspensa do mundo. Ela fica sobre o Estreito de Dardanelos e liga a Europa à Ásia. Acompanhe. A Ponte Çanakkale, 1915, com 4,6 quilômetros de comprimento e distância entre os pilares de 2 quilômetros, é a primeira a atravessar este braço de mar de cerca de 60 quilômetros que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara. A obra, com um custo total equivalente a mais de 13 bilhões de dólares, junta-se a outras 3 pontes de Istambul que ligam os dois continentes. A inauguração ocorre no dia do aniversário da vitória naval das forças otomanas em 1915 contra os aliados na Batalha de Dardanelos, também conhecida como Batalha de Galípolo. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou no discurso inaugural que a ponte é uma maneira de manter viva a memória dos mártires de Çanakkale. E voltando a falar sobre a guerra na Ucrânia, idosos vivem como refugiados em estações de metrô de Kiev. Apesar da idade avançada, eles precisam se acomodar para passarem seus dias e noites protegidos, enquanto o país é invadido pelas tropas russas de Vladimir Putin. A Lentina Kartikova, de 77 anos, enfrenta problemas de saúde devido à sua idade e agora, para aumentar a lista de preocupações, vive em um metrô de Kiev para se proteger das bombas russas. Como ela, outras 200 pessoas se refugiaram na estação de metrô Sirets, no noroeste da capital ucraniana. Mas os mais velhos desfrutam do conforto escasso oferecido pelos vagões do metrô. Eles dormem nos assentos de couro azul, mesmo que não consigam deitar completamente pela falta de espaço. Kartikova dorme aqui desde 24 de fevereiro, quando o presidente russo Vladimir Putin decidiu lançar sua ofensiva. Meus filhos estão aqui perto e eu, porque sou idosa, estou aqui. Isso porque eu tive um derrame e um ataque cardíaco. Então, aqui estou eu, dormindo no vagão. E os menores, as crianças, estão lá no chão. O metrô de Kiev tem algumas estações muito profundas. Serve de abrigo improvisado para milhares de pessoas.
Os trens circulam em uma única via e o restante dos vagões é usado como dormitório para dezenas de pessoas. Nesta estação, localizada a uma profundidade de cerca de 60 metros, foi criada uma falsa sensação de normalidade e até uma televisão foi instalada. Compramos algumas coisas e o restante é trazido por voluntários, como água e comida. Aqui você não morre de fome, você só precisa ter vontade de comer, o que às vezes é difícil nestas circunstâncias. Olena Gusseva, de 73 anos, admite que existe uma grande solidariedade entre as pessoas que se refugiam na estação, mas as condições são duras. A profundidade aqui nos permite estar seguros, mesmo que a umidade e as condições sejam tais que você possa pegar um resfriado. Nos contentamos com isso, porque estar vivo é mais importante. E antes de encerrar, olha só, a premiação do Oscar acontece daqui a pouco em Hollywood. E apesar de quase ganhar a maior premiação do cinema algumas vezes, o Brasil ainda não possui uma estatueta. No entanto, isso pode mudar com o curta Onde Eu Moro. A produção foi indicada na categoria de melhor documentário em curta-metragem. O filme é dirigido pelo carioca Pedro Cos, ao lado do americano John Schenck. O carioca Pedro Cos disse que o curta foi uma jornada de transformação para toda a equipe. Segundo ele, os moradores de rua, enquanto compartilhavam suas histórias, ensinavam que há mais coisas que nos unem do que nos separam e que todos nós merecemos ter um lugar digno de onde morar. O documentário conta 3 anos das vidas de pessoas sem teto de Los Angeles e São Francisco durante 40 minutos. Oficialmente, o Brasil nunca conquistou a estatueta, embora grandes nomes como Fernanda Montenegro, Carlinhos Brown e Sérgio Mendes tenham chegado próximo. O Oscar acontece no domingo. O curta Onde Eu Moro concorre com Audible, The Queen of Basketball, 3 canções para Benazir e When We're Bullies, na categoria documentário em curta-metragem. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.